primeiro momento, nós vamos estudar as substantivas subjetivas e as substantivas predicativas. Então eu vou ilustrar aqui na lousa para vocês a diferença de uma e de outra. Mas antes de falarmos sobre isso, é preciso que você saiba que as orações subordinadas, elas são orações dependentes. Oração coordenada, oração independente. Oração subordinada, oração dependente. Estamos juntos? Então, nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Primeiramente, nós vamos estudar as substantivas. As substantivas são aquelas que vão dar valor de substantivo. Ou seja, quando eu tenho uma oração substantiva, um período simples substantiva, eu consigo transformar em uma oração subordinada substantiva. Por exemplo, é preciso o estudo da ciência. Olha só, é preciso o estudo da ciência. O estudo, ele é um substantivo. Então nós temos aqui uma oração substantiva porque eu tenho um verbo aqui. Tranquilo? Como eu tenho um verbo aqui, é o único verbo da oração, então eu tenho aqui um período simples. O que é período? Período é tudo aquilo que gira em torno de uma oração, tá certo? Então aqui eu tenho um período apenas, um período simples. Para eu ter um período composto, é preciso que eu coloque, ou seja, que eu transforme esse substantivo em um verbo. E aí vai ficar assim, ó. É preciso, aí eu vou ter que colocar uma conjunção, um conectivo, ó. É preciso que estude a ciência. Muito bem, olha só. Agora eu fiz uma mudança. Eu transformei o meu substantivo em verbo. Eu coloquei a conjunção que. Por que é uma conjunção aqui? Pode ser um pronome relativo? Muitas vezes a gente confunde o pronome relativo com uma conjunção. Neste caso, é uma conjunção. Por quê? Ó, tem o verbo aqui, tem o verbo aqui. Quantas orações eu tenho agora? 2. Então eu tenho um período composto. Por que agora eu chamo de subordinada? Porque se eu pegar essa minha primeira oração em relação à segunda, se eu ler essa primeira oração sozinha, eu vou dizer assim, é preciso. Aí muitas vezes você vai perguntar assim, mas é preciso o quê? Aí eu tenho que completar o sentido dela. É preciso que estude a ciência. Pronto, agora deu sentido. Percebeu que ela, que eu vou chamar de oração principal, ela precisou de uma subordinada para que ela receba um significado, um sentido? Então é isso que a gente chama de período composto. Agora, esse período composto por subordinação, é por conta essa subordinação, ou seja, é por conta dessa dependência que uma precisa da outra, nós vamos chamar de substantiva. Por que substantiva? Olha de onde ela provém. Né? Olha de onde ela vem. Ela vem aqui, ó. É preciso o estudo da ciência. Eu tenho aqui um substantivo. Por isso que ela tem valor de substantivo. Estamos juntos? Tudo bem até aí? Beleza. Ok, então agora eu vou apagar aqui para que você entenda o que é uma subjetiva e o que é uma predicativa. A análise que nós vamos fazer vai estar aqui na oração 2, certo? Na segunda oração. Então veja bem, como nós vamos estudar a subjetiva e as predicativas, né? Subjetiva e predicativa, é importante eu saber primeiramente o que é uma coisa e outra. Subjetiva é quando a minha oração, ela tem o sujeito na oração subordinada. A subjetiva funciona como sujeito. Predicativa, ela funciona como predicativo. Tranquilo? Beleza. Seguindo aqui então. Na oração subjetiva, ela tem valor de sujeito. Tá certo?
ela tem valor de sujeito. Deixa eu baixar um pouquinho porque o celular está bem próximo para ficar legal a imagem para vocês, tá? Ó, a subjetiva, ela tem valor de sujeito. Existe aí um macete para a gente entender a estrutura dessas orações. Preste atenção. A minha primeira oração, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó. É possível que se aprenda gramática. É possível que se aprenda gramática. É notável que ele chegasse. Não, vamos mudar aqui o notável porque ele tem que dar aqui certo. Aqui, ó. Vamos começar assim, ó. A questão do verbo, tá? Ó, é importante que você saiba gramática. Pronto, aí ficou melhor agora essa frase. Eu vou analisar certinho para você. Agora eu vou pensar aqui em uma outra frase assim, ó. Foi dito que ela virá. Não, foi dito que. Ó, foi dito que a tarefa foi adiada. Pronto, vamos lá. Mais uma frase aqui, ó. Convém que você estude direitinho. Pronto, olha lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Você percebeu que nas 4 orações nós temos o que? Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou separar aqui antes do que em todas. Certo? O que você percebeu agora neste caso aqui? Ó, vou pegar uma outra cor. É possível, é importante, foi dito e convém. Essas orações a gente vai classificar como oração principal. OP significa oração principal, certo? E olha o macete aqui. Nós temos o verbo ser, tá? O é verbo ser, é verbo de ligação. Ó, verbo de ligação é o verbo ser. Para ser subjetiva, este verbo ser ou qualquer outro verbo, presta atenção no que eu vou dizer, tem que estar na terceira pessoa do singular. Ó, eu sou, tu és, ele é. Então, eu sei que ele está na terceira pessoa do singular. A mesma coisa aqui. É verbo de ligação, verbo ser, e ele está na terceira pessoa do singular. Foi dito. Foi dito é uma locução verbal que está é uma locução verbal passiva que a gente fala, né? Ou seja, ela está dentro de uma locução verbal passiva. Foi dito alguma coisa foi dito por alguém, tá certo? Isso aqui a gente aprende lá na voz passiva. Um verbo passivo. O verbo passivo, ele também tem que estar, ó, verbo passivo, ele também tem que estar na terceira pessoa do singular. Convém. Convém é um verbo intransitivo. Você já sabe o que é um verbo intransitivo. É o verbo que não necessita de complemento. Ele não precisa do complemento. Agora, voltando aqui, na oração principal, eu tenho o verbo ser, que é o verbo de ligação. Ele está na terceira pessoa do singular. Então eu vou colocar assim, ó, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Olha só, isso aqui é a estrutura para eu saber que eu tenho uma oração subjetiva, tá certo? Então eu vou fazer a pergunta lá.
É possível o quê? Eu faço a pergunta, é possível o quê? É possível que se aprenda gramática. Ou seja, agora eu vou trocar que se aprenda gramática, eu vou fazer a troca pelo termo isso. Esse termo isso não é aquele pronome, tá certo? É um bizu, aqui é um mnemônico que eu falo na sala de aula, né? Ou seja, é para você gravar. O que é isso? Ao contrário, oração, primeiro S, subordinada, o outro S, substantiva. Sobrou o I aqui, não sobrou? O que é esse I? É de integrante, ou seja, isso prova para mim que este que é minha conjunção integrante. Quando eu tenho uma estrutura na oração principal, um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito e o verbo estando na terceira pessoa do singular, aqui vai ser subjetiva. Aqui vai ser subjetiva, certo? Olha o exemplo de baixo. É importante que você saiba gramática. É verbo de ligação, verbo ser. Tá? Verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, eu tenho essa estrutura. O verbo de ligação também está na terceira pessoa do singular. Eu vou fazer a troca. É importante que você saiba a gramática. Eu vou fazer a troca assim, ó. É importante isso. Oração subordinada substantiva. Sobrou I? Sobrou. O que é esse I? Conjunção integrante. Logo, a minha oração, então, ela é subjetiva. O que é subjetiva? Sujeito. Então, isso aqui é o sujeito da minha oração subordinada substantiva. Aqui nós vamos chamar de sujeito oracional. Marcelo, mas o que é um sujeito oracional? Porque é um sujeito que contém verbo. Tá certo? Pode ocorrer isso? Pode. Vamos ver outro caso. Foi dito. Foi dito o quê? Que a tarefa foi adiada. Foi adiada por quem? Pelo professor. Percebeu por que aqui é um verbo passivo? Porque alguém adiou a prova, ok? Ela não foi adiada sozinha. Alguém cometeu a ação. Por isso que é verbo passivo. E esse verbo passivo, que é uma locução verbal, ela está na terceira pessoa do singular. Estando na terceira pessoa do singular, a pergunta vai ser a mesma. O que foi dito? Eu vou responder isso. O que é isso ao contrário? Oração subordinada substantiva. Sobrou o I. O que é o I? Integrante. Ou seja, a oração subordinada substantiva vai ligar, vai ser ligada por uma conjunção integrante. Conjunção essa que é a conjunção que ou pode ser a conjunção se. A conjunção que, ela é uma conjunção que expressa uma certeza. A conjunção se é que vai exprimir uma dúvida. Depois, em outro momento, em outra aula, a gente vai ver isso aqui. E o último exemplo da subjetiva está aqui, ó. Convém. Convém que o quê? Que você estude direitinho. Ou seja, convém isso. Oração subordinada substantiva. Sobrou I, conjunção integrante. Então eu vou ter aqui a minha oração subordinada subjetiva. Tá certo? Substantiva, subjetiva. Muito bem. Agora, existe uma contraprova para que eu consiga, uma prova real, para que eu consiga fazer isso de forma bem efetiva. Como assim, Marcelo? Eu já falei para você, que na língua portuguesa a ordem direta é isso aqui, SVC, tá? Talvez ficou meio claro aí que eu preciso trocar a carga da caneta, então deixa eu mudar aqui. SVC, o que é SVC? Sujeito, verbo e complemento, certo? A oração subordinada subjetiva é a única que vai estar dentro da substantiva, é a única que vai estar trocada, certo? É a única que vai estar invertida. Aqui é o sujeito, aqui é o verbo e aqui é o predicativo do sujeito. Como que eu vou fazer então? Se eu tenho sujeito isso, quem é o sujeito? O sujeito é
isso. Então eu vou pegar aqui, ó, isso. Quem é o verbo? É. Quem é o predicativo? Possível. Aí vai ficar assim, o que é possível? O que é possível? Isso. Percebeu que o isso virou sujeito aqui? Ele é o meu sujeito da oração. Aqui eu tenho o verbo de ligação e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. O que é isso aí, Marcelo, que você fez? É a prova real, para eu ter a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Isso é o sujeito. Então eu vou colocar o sujeito aqui, ó. Isso é importante. O que é importante? A resposta é isso. Então eu tenho sujeito, verbo de ligação e o predicativo do meu sujeito. SVC, sujeito, verbo e complemento. Estamos juntos? Olha o próximo. Foi dito que a tarefa foi adiada. Ou seja, foi dito isso, né? Então olha lá. Isso foi dito. Aí eu pergunto para o verbo, o que foi dito? A resposta é isso, é o sujeito, e aqui eu tenho minha locução verbal passiva. Ou seja, minha oração está na passiva. Isso foi dito por mim, isso foi dito pelo professor, isso foi dito pela Ana Cláudia, isso foi dito pela Maria, isso foi dito pelo João. Percebeu? Agora, olha a última aqui, que é o verbo intransitivo. Convém isso. Aí eu vou fazer a prova real, né? Isso convém. Aí eu tenho aqui o verbo convir, né? O que convém? Isso. Então eu tenho aqui o meu sujeito e o meu verbo, que é o meu complemento. Ele prova que ele é um verbo intransitivo, tá? Porque eu digo assim, ó, isso convém, é um verbo intransitivo. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, isso daqui é um exemplo de oração subordinada subjetiva. O macete para que eu entenda efetivamente é você assistir a esses 18 minutos de aula que eu falei somente da subjetiva. E ela tem essas características na oração principal para eu saber que aqui ela é subjetiva. Estamos juntos? A predicativa, como eu disse, ela tem valor do que mesmo? Predicativo. Tá? O que é predicativo? É uma característica que é atribuída ao meu sujeito. Olha só o que acontece. Eu vou colocar o seguinte, ó. O importante é que você fale a verdade. Certo? O certo é que todos estudem. Presta atenção nos verbos na oração subordinada, eles vão estar sempre no subjuntivo, tá? Uma característica da substantiva é que os verbos na oração subordinada, eles vão estar sempre flexionados, conjugados no subjuntivo. O certo é que todos estudem gramática. Certo? Olha lá. Vamos colocar outra frase aqui. Vamos pegar assim. O correto é que se faça a leitura primeiro. Né? Ou seja, faça a leitura primeiro, depois faça os exercícios. O que a gente percebe novamente? Eu tenho que nas três orações. Como que eu faço agora? Eu tenho o verbo de ligação. Perceba que este verbo de ligação, ele está bem próximo à minha conjunção integrante que. Tá certo? Então, olha só. O que é que você fale a verdade? É o importante. Esse vai ser o sujeito, verbo, e esse vai ser meu complemento. Eu não falei que a ordem direta é sujeito, verbo e complemento?
Aqui vai ser o meu sujeito, verbo, e aqui vai ser o meu complemento. Aqui vai ser o sujeito, verbo, e aqui vai ser o meu complemento. Então, a forma como a gente vai analisar vai ser igualzinha como eu fiz na subjetiva, por isso que confunde. O importante é isso. O certo é isso. O correto é isso. O que é isso? Ó, oração subordinada substantiva. Sobrou o i, conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. Sobrou o i, conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. Sobrou o i, conjunção integrante. Na primeira oração, que não tem a conjunção, vamos classificar todas como oração principal. Aí eu vou colocar aqui como predicativa. Preste bastante atenção, ó. Predicativa. Que é aqui que vai ser o predicativo do meu sujeito. Aí você vai se perguntar agora assim: nossa, mas tá muito parecido com o que nós vimos na subjetiva, né? É, bem parecido. Se você perceber anteriormente, tá vendo esse verbo de ligação aqui? Na subjetiva, esse verbo tem que estar no começo. Se esse verbo eu colocar no lugar do artigo o, aqui vira subjetiva. Como eu trouxe o verbo para cá, determinei aqui com o artigo, aqui vira predicativa. Por quê? Se eu coloco aqui, ele fica como verbo de ligação, mais predicativo e o meu sujeito. Como eu trouxe para cá, ele vira sujeito e aqui vira o predicativo. Nossa, que confusão, né? Oh, mas é fácil. Vamos pegar a última frase aqui, ó. O correto é isso. E é verbo de ligação. O correto passa a ser o sujeito e o isso é o predicativo do meu sujeito. O certo é isso. Olha aí, ó. O certo é isso. Aqui eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Percebeu que, como eu disse anteriormente, que só a subjetiva tem sujeito na subordinada? As outras, né, no caso, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, o sujeito vai estar dentro da oração principal, dentro da principal, tá certo? Olha lá, o importante é isso. O que é isso? Verbo de ligação, isso é o predicativo do sujeito, porque o importante passa a ser o sujeito. Agora, se eu colocar assim, ó, passo para cá, é importante que você fale a verdade. É importante isso, ou seja, isso é importante, é subjetiva. Mas o importante vira predicativa, porque eu coloco o importante é. Se eu colocar isso é importante, ou seja, se eu inverter, olha aí, se eu fizer a inversão, o importante passa a ser o predicativo e o isso passa a ser sujeito. Entendeu? Se não entendeu, volte o vídeo novamente, pause quantas vezes for necessário, tá bom? Muito bem, belezinha? Estamos juntos? E aí, não entendeu? Volte o vídeo, tá? Volte o vídeo lá no início e assista tudo novamente. Pause, vai parando, vai anotando, faça as suas anotações. Valeu? Aquele abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço, tchau, tchau.